Porque língua pertence ao universo da cultura. E cultura é, por natureza, mutante. Cultura se transforma permanentemente. E quando eu tenho que colocar em contato duas culturas através da ponte de duas línguas, a língua de partida, a língua e a língua de chegada, eu vou ter que colocar em contato duas culturas. A minha, ou a que eu estou traduzindo, e a do outro. Eu vou dar um pequeno exemplo na área que eu mais trabalho, que é o Renascimento, e especialmente a obra do grande William Shakespeare. Quando Hamlet está fingindo loucura como parte da sua estratégia, o rei Cláudio, seu tio e padrasto, envia o cortesão Polônio para que indague de Hamlet algumas coisas e saiba sobre a loucura de Hamlet, já que, como diz Cláudio, a loucura dos grandes deve ser vigiada. Polônio, astuto, membro da corte, homem que se veste com apuro e que tenta empurrar para Hamlet sua filha como parte da sua estratégia política, vê que Hamlet lê, pergunta a ele: o que você lê, meu senhor? E ele diz: palavras, palavras, palavras. Mas eu quero me deter nesse trecho. Quando Polônio pergunta se ele o conhece, e Hamlet usa a expressão: claro, eu o conheço. O senhor é um fishmonger, o senhor é um peixeiro. Veja, aqui começam os nossos problemas. Em primeiro lugar, porque essa palavra quer dizer o que vem de peixes, obviamente. Mas essa palavra também é gíria no século XVI para o agenciador de prostituição, em língua contemporânea jurídica, proxeneta, em língua de rua, cafetão. Ele está dizendo que Polônio é um cafetão, é um proxeneta, porque está tentando empurrar sua própria filha Ofélia para utilizá-la no jogo político. O senhor é um agenciador de mulheres. Ele também está usando a gíria elisabetana, que vai insinuar a relação entre peixe e o feminino, especialmente entre prostituição e cheiro de peixe, já que em Londres as duas ruas ficavam próximas, tanto a rua de venda de peixes quanto a da prostituição, próximas ao teatro, onde essa peça já era encenada. Mas ele também está dizendo que, apesar de parecer um homem elegante de corte, apesar de usar roupas de um cortesão, ele é podre por dentro, como um peixe estragado. Bem, e aí eu pergunto a essa plateia de especialistas: como eu traduzo essa palavra? Qual é a palavra em português que contém todos esses significados? Nenhuma. Nenhuma. Quando eu estou fazendo, como pede meu ex-professor Bloom, quando eu estou fazendo uma tradução literária, eu posso fazer uma nota. Nota do tradutor, 10 páginas de reflexão. Mas Shakespeare é teatro. Ainda que Bloom ache que Shakespeare deva ser lido e não interpretado, Shakespeare é teatro. Significando que eu tenho que achar uma palavra. E a escolha é sempre limitada. Porque um ouvinte do século XVI tinha tudo isso em mente no seu teatro. Um ouvinte do século XX, mesmo nativo na língua inglesa, não tem mais isso. Eu assisti no Festival de Avignon, que eu frequento, sobre Shakespeare traduzido para o inglês. Eu nunca tinha ouvido Shakespeare traduzido para o inglês, ou seja, traduzido para a língua da rua, traduzido para as pessoas comuns, desde as questões simples sobre a mudança entre o você e o vós, entre o século XVI e o nosso, até as próprias palavras. Então, todas as questões envolvidas em tradução envolvem escolhas complexas, escolhas difíceis, e para tomá-las de forma adequada e apurada, eu preciso necessariamente ter formação cultural. Tudo que eu refleti aqui implica formação cultural.
Ora, entre línguas? Não. Eu vou dar exemplos brasileiros. Em 1945, derrubado o ditador Getúlio Vargas, concorrem à eleição presidencial vários candidatos, mas vamos nos fixar ao candidato da oposição, Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes faz campanhas, o brigadeiro Eduardo Gomes faz um último discurso no Rio de Janeiro, numa eleição que parecia favorecê-lo contra o austero general Marechal Eurico Gaspar Dutra. E ele faz um discurso e diz que não queria o voto dessa malta de desocupados que apoiava Getúlio Vargas. Naquela época, essa palavra se usava em discursos, hoje não se usa. As pessoas foram ao dicionário procurar e um seu inimigo político viu que malta é coletivo em português de ladrões, de gente sem trabalho, mas também é coletivo de operários. E botaram nos jornais que o candidato Eduardo Gomes não queria o voto dos pobres. Foi uma tradução de má fé, foi uma tradução política. E os jornais incorporaram a ideia, não quer o nosso voto, Eduardo Gomes perdeu a eleição para Dutra. Dentro de uma mesma língua temos níveis e degraus de compreensão. Vamos dar um exemplo contemporâneo. Vamos para o debate Dilma-Aécio. Em determinado momento, Aécio disse em resposta a uma frase de Dilma, não seja leviana. A palavra leviano quer dizer uma afirmação sem base, uma afirmação sem fundamento. Mas no Nordeste é palavra usual para prostituta, mulher de vida fácil, usando uma expressão que não vai ter tradução, mulher suadeira, no interior do Nordeste. Pronto. Tanto o staff do partido situacionista como outras pessoas disseram, Aécio acusou e maltratou as mulheres. Aécio é contrário às mulheres. Disse que as mulheres são prostitutas. E foi essa a versão que se espalhou. Nos dois casos que eu utilizei em política, são casos de tradução intralingual de má fé. De má fé. Mas nem sempre é assim. Por vezes é a barreira cultural. Quando os dois primeiros náufragos espanhóis caíram em Cozumel, na costa da península mexicana de Yucatán, dois espanhóis, um deles que no futuro acompanharia Cortés na sua jornada de conquista do México, ficaram ali e perguntaram em espanhol aos nativos maia, no caso maia quiché, como se chama esse lugar? Qual é o nome dessa terra que nós estamos? Perguntaram em espanhol, língua que os maias dominavam fracamente naquela ocasião. Os maias responderam, Maquincatán. Eles ouviram Yucatán. Maquincatán, em maia, quer dizer, eu não entendi. Eu não compreendi o que você está dizendo. Óbvio. Não tenho a menor ideia do que você está dizendo. Não há tecla SAP no século XVI. Então eu respondo, Maquincatán. E eles anotaram. O lugar se chama Yucatán. Os indígenas chamam esse lugar Yucatán. E até hoje, Yucatán. Chama-se assim. Essa versão correu idêntica para a palavra canguru. Mas é falsa a versão. Canguru não quer dizer eu não entendi, quer dizer canguru mesmo. Quer dizer o animal canguru, que o capitão Cook teria perguntado, mas essa é uma versão falsa. Mas é bonitinha, vale a pena mantê-la. Essa aqui é a verdadeira. Aqui nós temos o choque básico de tradução. Não tenho a menor ideia do que você esteja falando. A isso, você sabe melhor que eu, chamamos entropia. Entre uma língua e outra, dois sistemas de significados culturais, e toda tradução implica entropia.
Entropia implica perda de energia entre um sistema e outro, troca de calor com perda de energia. Entropia implica que nunca na outra língua o termo, mesmo a palavra exata, terá significado idêntico. Meus professores em Paris diziam em sala de aula a palavra merde. Lá não era palavrão. Eu tenho a palavra similar em português, com o mesmo número de letras, com o mesmo número de consoantes e vogais, mas impronunciável em ambientes escolares. E eu posso traduzir. Então, como eu traduzo, vai significar não exatamente a transposição de uma palavra para outra, mas a compreensão de duas culturas. O primeiro campo, uma palavra para outra, em breve será substituído totalmente por programas de tradução. Se já não está, em breve será substituído. O segundo campo da interpretação cultural, falta muito para nós termos máquinas que pensem a subjetividade. Acabei de dar 2 palestras na Holanda e fiquei admirado, como sempre, do padrão alto, médio dos holandeses para o inglês. Parece que os holandeses atingiram sucesso em ensinar inglês, ao contrário de nós no Brasil. E contei antes meu espanto no táxi, quando aconteceu um desencontro no táxi. Ao entrar no táxi, eu expliquei, eu lhe esperava do outro lado, e o taxista olhou para mim e disse, serendipity. Eu disse, não. Serendipity no táxi não dá, né? Não dá, é demais. É demais, né? Fiquei com raiva, voltei cabisbaixo para o Brasil. Entropia, gente. Entropia é inevitável. Não existe tradução perfeita por 2 motivos. 2 culturas são comunicáveis, mas não são identificáveis. Mas segundo, as traduções envelhecem. Basta pegar um Shakespeare de Carlos Nascimento, feito há 70 anos, um Shakespeare de Bárbara Eliodora, feito mais recentemente, um Shakespeare traduzido por Milor. Não existe transposição integral de um código a outro, porque não existe transposição cultural integral de um código a outro. Mas quanto mais eu conhecer cultura, quanto mais eu dominar comportamento, quanto mais eu souber das fontes do que eu estou fazendo, menor a entropia. Ou seja, a objetividade absoluta não existe, mas eu posso ver com clareza a distinção entre uma boa e uma má tradução. Não existir a imperfeição não quer dizer que eu devo aceitar qualquer coisa. Não existir o paraíso não deve me conformar com o inferno. Toda tradução será sempre falha e limitada. Porque a própria comunicação humana é falha e limitada dentro da mesma língua. O que eu digo é compreendido pelo outro de forma completamente distinta da minha intenção de emissor da mensagem. Bem, o que diminui a entropia? O óbvio, conhecimento das línguas, mas o menos óbvio e o mais importante, conhecimento das culturas. O que diminui a entropia é a capacidade de entrar na cabeça de um falante e entender o que ele entende naquela expressão. E quando eu consigo fazer isso, eu não apenas evito os erros óbvios, mas eu consigo traduzir de uma forma importante significados insignificantes. Vejam um exemplo antigo. Na década de 80, um grande tradutor do grego no Brasil, Mário da Gama Cury, traduziu a comédia grega de Aristófanes,
traduziu essa comédia que ele colocou o título A Greve do Sexo, original Lisístrata, e ele traduziu uma piada em que as mulheres colocam barbas postiças, barbas falsas, para irem à assembleia, exclusiva para homens, e uma comenta com a outra: você parece um cita. Cita é o povo do norte da Grécia, bárbaro, que usava barba, e era o modelo de bárbaro, homem de barba, um pouco tosco. O tradutor optou em 1987 pela seguinte tradução que eu ainda tenho: você parece um metalúrgico do PT. Importante dizer para os jovens que naquela ocasião o PT era um partido de esquerda e sua aparência em geral era de metalúrgico barbado. Os jovens não lembram disso, mas confiem no tio, houve um período que isso era verdade. Qual é o problema de eu fazer isso? O mesmo de todo santo que tenta traduzir o apanhador nos campos de centeio. Todo ser santo. Porque está tão tomado de gírias. E as gírias são a parte que mais envelhece na língua, que as piadas perdem sentido. É um livro tão amaldiçoado para traduzir, que o assassino de John Lennon estava com esse livro na mão quando matou John Lennon. É a maldição do apanhador nos campos de centeio. Bom, quem consegue traduzir então Finnegan's Wake? Eu tenho medo de quem consegue traduzir. Eu acho que é gente muito estranha. Quem entende já é perigoso. Quem traduz, então, é muito perigoso. Ora, eu vou contar uma breve experiência. Eu vou à Ásia com muita frequência. Uma breve experiência de ser traduzido de uma aula em inglês para o português, para o japonês, desculpe. Reuniu-se um corpo de professores da Universidade de Sófia, no Japão, e eu comecei a minha fala, que seria sobre as viagens entre Japão e Brasil, dizendo muito boa noite, e a tradutora começou. Não falo nada em japonês, ela falou uns 10 minutos. Eu pensei na diferença entre línguas sintéticas e analíticas, mas, como dizem meus alunos, fiquei na minha. Tudo o que eu falava, ela traduzia por muito tempo. Mas o mais impressionante, ao final, eu agradeci, me inclinei e disse muito obrigado. E ela falou por 20 minutos. Aí eu fui procurá-la. Eu disse: olha, eu não falo nada de japonês, mas parece que a palavra é arigato. Parece. Me disseram que arigato means obrigado. Como é possível você falar 20 minutos arigato? Como é possível? E ela, muito educada, como 100% dos japoneses que eu encontrei na minha vida no Japão, muito educada, me disse: professor, eu estava corrigindo sua grosseria. E ela disse: o senhor não pode dizer obrigado, tem que dizer excelentíssimo senhor, magnífico reitor da Universidade de Sófia, muito obrigado. Caro chefe de departamento de História da Universidade de Sófia, muito obrigado. Caros representantes dos alunos, estimados pais, queridos funcionários, e há um pronome para cada um em japonês. Eu não sou carioca, eu não disse valeu galera, não cheguei ao final uma coisa dessas, né? O que significa isso? Ao corrigir minha grosseria, ela introduziu na minha fala uma etiqueta que eu desconhecia, ou seja, ela traduziu além do que deveria, ela interpretou além do que deveria. Mas se eu soubesse, tivesse algum conhecimento de japonês, eu teria usado isso. Vocês sabem que isso é exatamente quando o primeiro grande tradutor de Shakespeare no Brasil introduziu a palavra vã no diálogo shakespeariano. Há mais mistérios entre o céu e a terra. Posso imaginar a vossa vã filosofia. Esse vã não existe no original.
mas ficou tão bem que outros tradutores mantiveram. Criamos um caco. E aquela pergunta que os alunos me fazem: por que eu digo William Shakespeare e não Guilherme Sacode a Lança? William Shakespeare. Por que eu digo William Shakespeare? Por que nós dizemos Rainha Elizabeth e não, como em espanhol, Isabel e seu filho Carlos? Porque também a maneira de eu me apropriar das palavras da outra língua é cultural. Exemplo, em 1912, um navio britânico a caminho dos Estados Unidos naufragou em abril. Os jornais brasileiros publicaram e toda a elite brasileira disse: afundou o Titanic. Essa pronúncia existe até hoje. Ora, é um navio britânico. Não há nenhum motivo para chamar um navio inglês de Titanic. Ou eu digo em inglês ou eu digo em português. Por que é que eu opto por pronunciar de forma francófona? Porque toda a elite brasileira falava francês. Éramos todos francófonos. E o navio era Titanic. Ninguém, praticamente, a não ser que tenha idade ou um motivo exótico, mais fala francês. Mas a pronúncia continua Titanic. Apenas em 2 países do mundo, França e Brasil. Em Portugal é Titânico, na Inglaterra é Titanic. Nunca nós mudamos a pronúncia. Querem um exemplo de como isso muda? Um aluno meu, bastante fluente em inglês, mas como todos os jovens, desconhecedor da língua de Molière, foi à França e me mandou uma mensagem de WhatsApp: estou adorando Lion. E eu pensei comigo: onde é Lion? C'est Lyon. Lyon. Então eu respondi ele: aproveite e desça de carro até Nice, que é uma praia que fica ali embaixo. O que aconteceu, gente? O que aconteceu entre 1912 e 2017 foi uma transformação. O francês tornou-se exótico, o inglês tornou-se dominante. O francês saiu até do exame do corpo diplomático. O inglês é hoje a língua universal. Na década de 80 se dizia que graças ao modelo Toyota o japonês dominaria. Depois me disseram: não, com o Mercosul será o espanhol. Nos anos 90, com a ascensão da China, disseram: é o mandarim que dominará o planeta. Podem confiar, é o inglês. E vai continuar sendo o inglês. Eu estudo mandarim há 11 anos, ele nunca vai dominar o planeta. Ele nunca vai dominar o planeta. É uma língua linda, mas nunca vai dominar o planeta. Ela não domina nem toda a China, né? Porque tem o cantonês embaixo. Toda vez que eu sou traduzido, toda vez que eu tenho uma experiência de tradução, eu percebo que o essencial disso é a percepção cultural. Com tudo isso, eu estou dizendo que a cultura, o conjunto de palavras, conceitos, atitudes, gestos, referências, que me fazem compreender o mundo e expressar minhas reações a ele. A cultura começa com a gestualidade. Brasileiros tocam muito uns nos outros. Nós nos abraçamos, nos beijamos. Nós tiramos objetos imaginários do ombro das pessoas. Tem pessoas que conversam limpando o ombro das outras pessoas. Nós nos aproximamos muito para falar, o que causa constrangimento no mundo acima do trópico de Câncer. Causa um certo constrangimento. Temos uma intimidade terrível e imediata que causa problemas a pessoas como alemães ou norte-americanos em geral. Nós, brasileiros, temos uma corporalidade. Isso faz parte da cultura. Tem uma série de explicações para isso. A maneira de utilizar as mãos varia entre italianos e alemães. E na Itália varia entre sicilianos e pessoas de Veneza. Ou seja, a cultura inclui tudo isso: gostos, hábitos, capacidade de interpretar.
Com um grupo de americanos em Macau, estávamos com um chinês apresentando, um chinês que falava cantonês, e um americano perguntou qual portão nós iríamos, e o chinês, num inglês horrível, incompreensível, disse que era Gate 15. Um americano não tem a menor ideia do que vem a ser Gate 15. Eu, brasileiro, entendi imediatamente. Não? Mas percebendo que os americanos não entenderam algo tão claro como Gate 15, ele fez com as mãos. 5 mais 5, 4, 5, more 5, Gate 15. E aí o debate no meu grupo era, ele não sabe matemática ou inglês. Então eu dei uma interferência brasileira. Olha, no Brasil, gente, a fala erra, mas as mãos acertam. Quando alguém diz na rua, dobre as esquerda e faz para a direita, você deve seguir a mão e não a fala. E era correto. Era correto. Ora, americanos têm um hábito forte. Eles acreditam no que é dito. Eles acreditam nas coisas ditas. Quando se diz a festa é às 9, eles tendem a acreditar que a festa será às 9. É um hábito americano dos mais curiosos. Eu, brasileiro, sei que entre a fala e a ação vai um imenso hiato, que é próprio da língua. A cultura contém gestos e olhos. Acontece que entre uma cultura e outra não se vê a mesma coisa e não se toca da mesma forma, não se pensa da mesma forma. Estudos recentes demonstram que a maneira de ver um quadro depende da maneira com a qual você foi alfabetizado. Pessoas alfabetizadas em alfabetos e línguas latinos veem um quadro de cima para baixo, da direita para a esquerda. Pessoas alfabetizadas em línguas semitas, árabe, hebraico, amhárico, leem da esquerda o quadro para a direita. Pessoas que escrevem em colunas, veem o quadro de cima para baixo. Porque o cérebro percorre esse caminho e treina a ver as coisas dessa forma. O olhar não é idêntico, o corpo não é idêntico. E as pessoas que têm aquilo que os franceses um dia me ensinaram, que é o passeur, é o ser que consegue comunicar duas línguas e duas culturas. O passeur seria uma ponte. Essas pessoas têm uma extrema habilidade para fazer isso. Porque cada um de nós se aproxima da realidade com um código, como diz na famosa história dos cegos e do elefante. O cego que pega na tromba diz, o elefante é uma grossa mangueira. O cego que pega no abdômen diz, não, é uma parede muito forte. Aquele que pega na cauda diz, não, é uma corda. Todos estão corretos. E este é o problema da cultura. Todas as afirmações culturais estão corretas e têm significado no interior da cultura. O tradutor é aquele ser extraordinário que vai olhar para esses cegos e ver elefante. E dizer para um cego, é uma corda, mas o outro está vendo uma parede. E as duas coisas, quando eu disser elefante, tem que estar contidas na tradução. É muito complicado. Pressupõe uma sensibilidade, uma cultura, uma memória e uma habilidade extraordinárias. Tradução é a transposição de sentidos. Essa é a parte que se aprende em alguns anos. Mas tradução é a transposição de culturas. Essa é uma parte que leva a vida inteira. A vida inteira. E quanto mais eu conhecer, mais eu entenderei e serei bom tradutor. Língua sempre envolve significado e significante. Algo que se aprende em linguística básica. Porém, algo que a gente leva a vida inteira decifrando. A vida inteira. Significado e significante.
Porque há pessoas que não fazem essa separação na própria língua e fundem os dois. São as pessoas incapazes de abstrair significado de significante. A cultura formal é a mais fácil de ser encarada. A cultura formal é a cultura de dados. É quando eu entendo, por exemplo, o que uma pessoa entende quando diz algo. É o que eu entendo, por exemplo, sobre dados de um país. Certa feita, uma amiga, muito melhor em inglês do que eu, corrigiu a pronúncia do carro que eu tinha então e me disse que eu havia adquirido um Tucson, não uma Tucson, que este C não se pronunciava, por algum motivo que só os indígenas do Novo México dominavam. Ela tinha razão. Essa é a parte da cultura formal. Essa é a parte em que eu aprendo coisas. Essa é a parte que eu descubro coisas que a gente chamaria de memória, e muito importante. A parte complicada do mundo é a cultura em geral. É aquela que distingue o fato de que todos aqui que estão me ouvindo e um dia estudaram no exterior como eu, sabem que o que se aprende na sala de aula você compreende. Que a aula de um professor formal em Paris ou em Oxford, você anota, se sente bem, fica feliz pelo seu domínio linguístico. Aí você vai para o bar com os colegas e de novo não entende sêmen algum. Que isso leva um tempo enorme para você compreender a língua do bar. A língua rápida, não apenas pelas gírias, não apenas pelas referências à cultura pop, mas porque a língua do bar é a língua viva. Aquela é o berçário da língua. A língua da sala de aula é o necrotério da língua. Aquele é fácil de captar, porque ele se apresenta como osso, preenchido com os músculos corretos. Tudo é um exercício. Minha primeira aula de História da Arte na França, a professora disse que nós trataríamos de Givenchy. E eu perguntei à minha colega, o que é Givenchy? Ela me olhou com aquela cara, sabe? Levar os bárbaros brasileiros, que povo tosco. E a professora escreveu no quadro, Da Vinci. Givenchy significa que Leonardo nasceu na aldeia. Givenchy, né? 20. Depois me acostumei, Manhattan, Miami, depois me acostumei com essas coisas. Bem, tudo isso é para dizer que a cultura em geral é muito complicada, porque ela vai inclusive tentar explicar a vocês como funciona essa percepção de que a língua seja viva, como ela é. Língua é um fenômeno vivo. Essa é a beleza da língua, e essa é a morte do tradutor. Se vocês notarem que língua funciona como um exercício físico, basta parar de fazer 2 meses que vocês começam a perder a prática. Basta aí. Língua é viva. Vejam o tempo. Quem lembra da palavra bocumoco, junção na década de 70 de uma propaganda de Guaraná entre as palavras bocó e mocorongo, significando ambas idiota. Surgiu a gíria, surgiu o slang bocumoco. E se usou muito na década de 70, quando a Augusta era carpetada. Depois ficou cafona, brega. Kitsch é um termo sofisticado do alemão. E hoje, esta palavra extraordinária, que contém todo o universo nela, que só tem um equivalente semântico, que é o só. A palavra que é o Aleph, o conto do Borges, que contém todo o universo, nem. Você vai? Nem. Você gostou? Nem. Né? Isso é bonito? Nem. O que significa nem, ó brasileiros que estão no auditório? Não tenho a menor ideia, mas é algo como, em geral, negativo. Nem. Junto com só, são a nossa novilíngua. São esse novo
1984. Aprendi agora no supermercado, há menos de um mês, uma nova gestação linguística. Perguntei à moça do caixa, diante de várias questões que eu propunha a ela, perguntei didaticamente: você entendeu? Ela me respondeu: entendeu. Está surgindo um tempo verbal único, um modo que não tem mais pessoa ou tempo verbal, que se conjuga, creio, eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu, creio. A língua está se transformando, gente. Vocês estão rindo, lembrem. No século XVIII nós dizíamos aqui na colônia, vossa mercê. No século XIX surgiu você. Hoje, graças à internet que está tornando tudo semita, ou seja, sem vogais, surgiu VC. Em breve, apenas foi nem. A língua está em transformação. A língua se transforma e o tradutor é um comunicador também dentro do código da própria língua. Por isso que é difícil fazer isso. É um espaço que diriam os antropólogos de alteridade, significando que é um espaço em que seres distintos, com culturas distintas, alteram em latim o outro, entram em contato. Esta língua é um desafio que o especialista François Hartog chama pela palavra grega toma, a maravilha, que às vezes eu tenho palavras e conceitos que não têm tradução. Quando ele analisa como Heródoto descreve outros povos, ele dá várias pistas que não vem ao caso desenvolver, mas ele fala em palavras que são toma, algo que não tem no outro, é a maravilha, é uma categoria também. Bem, a língua se transforma no tempo, no espaço e nas classes sociais. Mais da metade das palavras da língua inglesa provém do latim. Mas o usuário normal da língua das ruas quase não usa palavras de origem latina. Quando a rainha Elizabeth II morrer, o que vai acontecer um dia, é possível, há essa hipótese. Esse tipo de inglês baseado no latim desaparecerá com ela. Por quê? Essa capacidade que o inglês teve e que eu sempre disse aos meus alunos de tradução, quando Sir Walter Scott escreveu o primeiro romance histórico da história, Ivanhoe, ele disse que estranha língua é essa, em que o animal morre pig e chega à mesa como pork. Porque quem mata é um camponês anglo-saxão, quem come é um nobre normando. Logo, essa diglosia, essa convivência entre palavras latinas e germânicas ou anglo-saxãs, existe também na língua portuguesa, entre a língua falada e a língua escrita, levando o nosso grande Mário de Andrade a dizer que nós somos tão ricos, tão opulentos, que temos duas línguas, uma para falar e outra para escrever. O tempo muda, o seu olhar tem que mudar, e esse olhar muda as coisas quase que instantaneamente, e a habilidade do tradutor, depois de dominada a parte técnica, chama-se sensibilidade. Traduzir é muito técnico no conhecimento e muito arte na execução. É técnica, mas é arte. Envolve intuição, envolve conhecimento. Tradutor que só tem conhecimento vira programa de tradução. Tradutor que só tem sensibilidade enrola. É preciso a técnica também. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.